Boa noite. Gente, eu hoje vou conversar com a Rosana Martins, que é escritora do livro Por que Sonhar Se Não Para Realizar? Esse livro da Rosana é o resultado de uma experiência por 10 anos no Canadá. Né, Rosana? Isso. Durante 10 anos ela ficou no Canadá, ela tem um monte de coisa bacana para contar pra gente. Esse livro teve a intenção, quando ela escreveu, a intenção foi dar força, coragem, para a gente não desistir de lutar pelo nosso sonho, a gente perseverar e ir até o final. Gente, esse papo vai ser muito bom, imperdível. Mas agora eu tenho que agradecer meu patrocinador, Takahashi Macedo. Na clínica odontológica Takahashi Macedo, a equipe tem como base as novidades tecnológicas que deixam os tratamentos mais eficientes e menos traumáticos, além de contar com uma psicóloga que presta consultoria e ajuda a pacientes que sofrem com ansiedade. Uma equipe multidisciplinar de doutores que executam desde simples limpezas bucais até procedimentos cirúrgicos mais complexos, como os de transplante ósseo, bem como finalizam implantes em até 48 horas. Sob a direção dos doutores Arnaldo Takahashi e Luiz Macedo, a clínica conta com profissionais especializados e registrados no Conselho Federal de Odontologia, sendo alguns pós-graduados, mestres e doutores em suas áreas. Seja qual for sua necessidade, visite agora a clínica odontológica Takahashi Macedo. Rosana, boa tarde. Boa tarde, Maria. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Você Deus. é bem simpática, né, Rosana? Nossa, a gente já vai ter um maior papo lá fora, eu e a Rosana. Já sai daqui amiga já. A gente faz assim, já vai lá fora um bocadinho, já bate um papo e tal, já sai amiga. E eu sou boba não, viu? Quando eu fico lá fora, eu já pego tudo mais de informação que eu posso. A gente tentar passar tudo aqui agora. Rosana, eu já vou começar te fazendo pergunta, porque eu tô doida para ouvir tudo que você tem para me contar. Esse assunto você não sabe o quanto interessa. A mim, e eu acho que o público também, né? Você disse que esse seu trabalho atual como palestrante e escritora nada mais é do que a convergência e a integração de todas essas áreas, humanas, artes, ciências exatas e as espirituais. Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, para o pessoal já te conhecer. Pois é, né, Maria? Acontece que eu acho que a vida da gente, ela é muito rica do ponto de vista que vai te trazendo várias experiências, né? Quando eu falo que o meu trabalho é uma convergência de todas essas áreas, é porque eu, ao longo da minha vida, acabei fazendo muitas coisas, e é curioso que as pessoas até às vezes me perguntam, mas Rosane, pera um pouco, eu fiz arte dramática, eu sou formada em arte dramática na USP, daí eu fiz química. Eu fiz química industrial, aí fui para a Universidade de Biologia e me interessei pela filosofia budista, me interessei pelos trabalhos da Louise Hay. Então, aparentemente, parece que eu corri daqui para ali, daqui para lá, mas, no entanto, essas áreas todas ajudaram a formar quem eu sou hoje, ajudaram a formar aquilo que eu coloco no livro como a minha experiência de vida, como a minha vivência, como a minha percepção de mundo, né? Então, assim, como é que eu hoje me posiciono diante dessa vida, dessa experiência, em função daquilo tudo que eu vivi, daquilo que eu aprendi. Que bacana, saber é sempre muito bom, né? Eu acho que conhecimento... Você vai sempre aproveitar aqui, ali, vai juntar tudo. Como você falou, no livro você escreve, você tem sempre um pouquinho daquilo que você, do que você viu, que você se interessou e que você estudou, né? Exato. Conta pra gente sobre a sua experiência no Canadá. A minha experiência no Canadá foi uma coisa maravilhosa, foi muito bom. Nasceu de uma experiência, vamos dizer assim, até certo ponto... traumatizante, chocante, que foi quando meu marido perdeu o emprego dele de 18 anos. Então, foi uma coisa inesperada. E logo em seguida, a gente acabou mudando para o Canadá. Eu mudei para lá com as minhas 2 filhas gêmeas. E nós fomos muito bem recebidos no Canadá. O Canadá é um país maravilhoso, onde as pessoas... Eu fui morar numa cidade, vamos dizer, de 700 mil habitantes, aonde eu acredito que, comparando um pouco com São Paulo, existe tempo para o imigrante. Então, por exemplo, eu parava no ponto do ônibus e as pessoas me cutucavam e falavam assim, cutucava para conversar.
existe uma coisa assim, mais calma, um ritmo de vida diferente, né? E o imigrante, eu posso dizer que o imigrante lá é bem recebido, né? O governo tem programas de apoio a pessoas que estão indo para lá. Nós não fomos para lá como imigrante, as minhas filhas foram estudar e essa foi a nossa primeira experiência lá. Então foi uma experiência muito rica, onde eu tive a oportunidade de ter contato com uma cultura absolutamente diferente da nossa, um país, valores diferentes do nossos. Eu não estou comparando, dizendo que lá é melhor do que aqui, absolutamente, são coisas completamente diferentes. O Brasil é maravilhoso, mas o Canadá também é, né? Então eu tive essa oportunidade de vivenciar tudo isso lá. E foi lá que eu encontrei, vamos dizer assim, comigo mesma e tive o tempo e, vamos dizer, coragem para escrever o que eu escrevi, né? Para escrever o livro, que era um sonho, que eu acreditava nele. Lá foi um momento onde eu encontrei fui buscar dentro de mim a essência do que eu queria colocar como a minha experiência, que eu senti era quase como uma obrigação de dividir aquilo que eu havia passado com o mundo. Eu queria que as pessoas pudessem um dia, se estivessem passando pela mesma situação que eu e minha família passamos, que elas pudessem ter uma referência, falar, alguém fez, alguém já passou por isso, como foi que esse alguém sobreviveu, o que foi que essa família ou que essa pessoa fez para poder superar as dificuldades. Né? Na verdade, o que no primeiro momento pareceu como sendo uma grande desgraça, entre aspas, foi um grande bem. A gente, quando passa por dificuldades, né, ninguém cresce, eu sempre falo isso, a gente não cresce senão através de superar dificuldades, de superar obstáculos. Eles vêm na nossa vida para te tirar de um nível de evolução e te colocar num plano de evolução maior, melhor. Então, eu senti que eu precisava passar isso, que essa é como se fosse o meu propósito de vida, entendeu? Então, daí nasce o meu trabalho, daí nasce esse livro e essa experiência que foi maravilhosa. Então vamos lá, quer dizer que então o livro começa você realizando o seu sonho, quando você fica dentro de uma situação dessa e você fala, bom, agora eu vou escrever. De alguma forma, dentro de, vamos dizer, como você pôs, não uma desgraça, mas um caos, vamos dizer assim, né? Porque na cabeça da gente, quando a gente passa uma coisa assim, olha, eu estou no caos. Estou no caos, é isso mesmo. Estou no caos. E dentro disso você foi lá, buscou, bom, começa a escrever. Mas aí tem a outra etapa que é você... a segunda etapa do sonho, né? Você escreveu e agora como é que eu vou editar? A gente sabe que é muito difícil, né? A gente sabe que é bem difícil. Pois é, mas é a tal coisa, né? O que é difícil para quem acredita ou para quem sonha e acredita naquilo que sonha. Por isso eu dei essa ênfase difícil, que agora você vai contar como você fez. Exatamente. Então, é daí que nasce o poder que a gente tem dentro de nós, e todos, eu não estou falando de mim, eu estou falando do ser humano, né? A gente tem essa capacidade, a gente tem esse potencial. Quando eu acredito naquilo que eu quero, naquilo que eu sonho, e todos nós temos um sonho, né? Isso não é privilégio meu nem seu. A gente... na vida, a gente sonha com muitas coisas, né? A gente sonha com uma família, a gente sonha com o nosso bem-estar, com o bem-estar dos nossos filhos, porque muitas vezes as pessoas pensam que elas não têm sonho. No entanto, a gente se movimenta através dos desejos, através das vontades, através dos nossos sonhos, né? Se eu estou aqui, se você está aqui fazendo esse trabalho maravilhoso, é porque um dia nós sonhamos com isso, nós sonhamos com algo parecido, que pudesse nos trazer essa oportunidade. Então, daí é que nasce esse meu livro, essa minha experiência de, tá bom, como é que eu faço para realizar isso, né? Se existe, vamos dizer assim, um tabu dentro do mercado editorial que diz, ah, não, se você tem vontade de escrever um livro, nem comece, porque é impossível publicar. Mas você ouviu isso? Ah, eu ouvi. Muitas vezes. Ouvi bastante. Ai, é muito difícil, olha, você pode até conseguir, mas é bastante difícil, não é? Uma ouvi coisa assim? bastante. Então, é assim, aquilo a gente põe de lado e fala, não. Sabe, eu tive, vamos dizer assim, a audácia de acreditar em alguma coisa diferente.
e eu acreditei sim que era possível publicar o meu livro, dividir a minha história com outras pessoas, que eu acreditei que ia ser importante, né? Então eu fui atrás. E assim, qual foi o primeiro passo para poder conseguir isso? Foi pegar aquele meu sonho maior, né, o primeiro de escrever o livro, e assumir um compromisso comigo mesma de todo dia sentar e escrever. Porque, por incrível que pareça, é assim, a primeira etapa foi escrever. Como é que eu faço para que esse livro nasce? Primeiro de tudo, eu tive que acreditar naquilo que eu queria fazer, né? E uma vez que eu me policiei, assumi o compromisso de diariamente ter hora para sentar e levantar, como se fosse qualquer outro trabalho, porque eu era o meu próprio patrão, vamos dizer assim, né? O escritor é seu próprio patrão. A gente senta na hora que quer e levanta na hora que quer. Então, você tem que ter um compromisso grande consigo mesmo. Bom, uma vez que o livro estava pronto, era o momento de como é que eu agora apresento esse livro para as editoras. E foi aí que eu comecei a desenhar, vamos dizer assim, um plano de ação, né? E como é que eu fiz isso? Eu parti da publicação do livro, da ideia do que eu teria que fazer para publicar um livro, e fui quebrando isso em etapas pequenas, de maneira a poder, no dia seguinte, tomar a primeira ação. Que era o quê? Que era pesquisar as editoras que pudessem, que se interessassem pelo tipo de trabalho que eu havia escrito. Então, eu fui desenhando um plano de ação, né? Porque é importante, a gente, todo sonho é possível de ser realizado a partir do momento que você desenha um plano. É como, eu até costumo falar nas minhas palestras do GPS do sucesso, né? O GPS é o quê? É exatamente, ele vai tirar você do ponto onde você está e levar aonde você quer chegar. Como? Traçando uma rota. Você precisa de uma rota para chegar lá. E foi o que eu fiz. Eu tracei uma rota, um plano de onde eu estava, com meu manuscrito prontinho, né? Lá no computador, até chegar ao quê? Ao livro prontinho e editado e publicado. Então vamos aproveitar que você está falando, vamos mostrar. Deixa eu mostrar para a gente, eu já olhei a capa que está linda demais. Bom, né? Na verdade, Maria, esse livro eu trouxe de presente, estou oferecendo de coração para você. Minha querida, muito obrigada. Eu vou ler em um dia. Uma tarde, mentira, porque eu tenho que trabalhar. Mas à noite eu já vou pegar e vou... Eu adoro esses assuntos. Que bom. Tá muito linda a capa, né? Ficou muito bonita. E essa capa também tem uma história tão curiosa. Se tiver tempo, outra hora eu conto. Mas dá para contar rapidinho, não? Não, dá para contar rapidinho. É assim, eu nunca participei da escolha da capa. Mas o curioso é que durante o tempo em que eu escrevia, eu caminhava numa rua onde as árvores eram exatamente durante o período do outono, as árvores adquiriam exatamente essa coloração, avermelhado, aquilo amarelado, era de uma beleza enorme. E eu um dia pensei, como vai ser a capa do meu livro? Então, eu tirei uma foto, né? Estou contando isso agora pela primeira vez. Eu tirei uma foto desse local onde eu caminhava e daí eu visualizava. Quando eu sentava para fazer as meditações e as minhas visualizações, eu visualizava o livro publicado com aquela capa que eu havia tirado a foto. Bom, qual não foi para mim a surpresa, meses depois, quando a editora me mandou a capa para eu aprovar, veio exatamente a capa da árvore, símbolo do Canadá, que é a Maple Leaf. Pois é, então aí a gente vai lá naquelas histórias do universo que a gente busca, Não é verdade? Não é? É só isso, né? Basta que a gente acredite e ponha essa essência, né, do ser humano, essa verdade nossa, que a gente traga isso para a realidade, para o momento do aqui e do agora, né? Dizem não, né? Está provado cientificamente que a maneira pelo qual nós temos de nos comunicar com esse meio invisível que permeia a nossa existência, que a gente não vê, mas que hoje a ciência sabe comprovadamente que existe, é através dos nossos sentimentos.
como é que eu me comunico com esse meio, com essa essência, né, que estão chamando da matriz de todas as coisas? Eu me comunico com esse meio através dos meus sentimentos, né? Então, e foi exatamente o que aconteceu. Quer dizer, eu acho que eu vibrei tanto, né, nesse sentido, e a minha mensagem não a mesma imagem, mas a imagem dessa árvore, dessa... Nossa, eu tenho a foto, é muito semelhante. É a muito árvore, semelhante. Muito semelhante. Bom, a árvore é a mesma, A né? árvore é a mesma, porque é a mesma. E assim, é uma coisa que eu nunca havia comentado com ninguém, nunca falei com a editora nada, eu quero assim, ou só não. Simplesmente assim. Aconteceu. Que bárbaro. Ô, Rosane, voltando lá ao que você estava falando, que é como um GPS, né? Exato. A gente parte daqui para chegar a algum lugar e a gente precisa passar por vários outros caminhos. Exatamente, né? A gente precisa traçar a rota, né? Traçar a rota. Agora, eu acho que algumas pessoas, a gente vê, né, conforme vive, algumas pessoas perdem o fio da meada. Vamos dizer assim, que não seja nenhuma coisa de não acreditar ou coisa assim, mas perde o fio da meada de como eu vou agora começar. Eu um dia me senti assim. Eu acho que muita gente, com certeza, também se sente ou dessa forma, ou não acredito. A coisa é tão difícil que eu acho que eu vou abandonar este sonho e vou partir para um outro que é mais fácil. Claro que também não funciona, porque se o seu é aquele, você parte para um outro, complica, né? Aquilo vai ficar te chamando o tempo inteiro. Fica. Assim, acho que como aconteceu comigo também. Não porque eu tenha mudado, aí já é uma outra história. Mas, e existe também, eu já escutei uma pessoa dizer, eu lembrei bem, eu fiz essa pergunta, que assim, não, o meu sonho era tudo que eu podia realizar, eu já realizei, então tá legal. E é muito estranho, né? Porque assim, como que fica isso, né, Rosana? A gente não passa o tempo inteiro sonhando? Você pode até... Tem um sonho aqui, você já concretizou, puta, que bom, legal. Eu corri e tal, consegui. Mas você tem outro. Porque a gente passa o tempo sonhando, ou não? Eu acredito, eu penso o seguinte, Maria, se nós pararmos de sonhar, acabou a vida. Porque o sonho, o desejo, a vontade é aquilo que nos movimenta em alguma direção, para algum nos leva a alguma coisa. Você pode ver, as pessoas que perdem o interesse pela vida é porque elas deixaram de ter um objetivo, elas deixaram de ter um sonho, elas não têm mais por que viver, porque acabou o sonho. Então, isso é muito perigoso e triste, né? Eu acho que o ser humano é uma coisa inerente do ser humano. Nós sonhamos todos os dias com alguma coisa, com a aquisição de alguma coisa. E eu não estou falando de bens materiais. Não, absolutamente. Bens materiais podem estar incluídos? Com certeza estão incluídos, mas não é só isso, né? A gente sonha com muita coisa. E no momento que eu, vamos dizer assim, digo que eu não tenho sonho nenhum, das duas uma, não é verdade, e se você realmente acreditar nisso e parar de ir atrás da realização da sua própria vontade, eu acho que é um caminho perigosíssimo, né? Que pode nos levar a um desencantamento muito grande. É uma coisa de desencantamento, né? Eu paro por aqui. E de paralisação, né? No momento que acabou o sonho, eu paro e o meu caminho vai ser só aquele que é o de todos, mas não porque eu parei de sonhar, né? E ainda nisso que a gente está conversando, não tem que trocar, né, Rosana, de sonho, né? Não tem que trocar. Então, assim, olha, não sei se vai ser, olha, eu tenho esse, tá? Deixa eu ver qual é o primeiro que eu vou realizar. Exato. Né? Mas não troca porque é difícil, ou porque o outro conseguiu assim, então eu vou, não é? Olha aqui, ó, tem um exemplo aqui, a Rosana, ela fala isso para você assim, por isso que eu trouxe, porque ela eu sei que pode te falar desse jeito. Ela teve que fazer a historinha do quebrar o sonho, como você falou, em pedacinhos, não é? Quebra né? o sonho em pedacinhos e vamos por etapas. Por etapas, né? Exatamente. Porque eu sempre falo, Maria, o sonho às vezes parece uma coisa inatingível, porque quando a gente fala que tem um sonho, o sonho é uma coisa grande. Mas como é que eu faço para atingir uma coisa grande?
é através de etapas, é através do cumprimento daqueles pedacinhos. E o pedacinho, aquela pequena etapa do meu sonho, eu posso fazer amanhã. E é ela que vai me levar à etapa seguinte, vamos dizer ao degrau seguinte, ao próximo e ao próximo. Então, daí a importância de eu quebrar, porque quando eu quebro, eu olho para aquele pedacinho e digo assim, esse eu posso fazer. Mas se eu olhar para o grandão, aquilo é assustador. Parece que eu não tenho condição de conquistar. Ele é grande demais, né? Então, muitas vezes eu me acomodo e acabo acreditando que não é possível. Daí a importância da gente quebrar o sonho em etapas. E eu queria que você me falasse um pouquinho, assim, rapidinho. Você já tem alguma coisa para me falar do seu segundo livro? Alguma coisa assim. O segundo livro é outro sonho. É outro sonho. É você outro tá vendo? sonho a Sai ser de um, realizado. vai pro outro. Exato, porque que nem eu falei no início da nossa conversa, do nosso bate-papo, as experiências que a vida vai nos trazendo, ela vai nos mostrando uma direção a ser seguida. E o meu segundo livro tem a ver com essa experiência de vida. É mais uma experiência de vida que eu também acredito que vai ser de grande importância, estar dividindo com o mundo o que, vamos dizer assim, eu estou vivendo, do que eu estou em busca. Porque eu acredito muito que a gente aprende com a experiência, pode aprender com a experiência das outras pessoas, né? Todo mundo tem uma história de vida e a minha história, a sua história, elas são diferentes, mas ao mesmo tempo elas podem se complementar, elas podem se ajudar. Então, daí o motivo pelo qual eu acredito que a gente quase que tem obrigação de dividir as nossas histórias para que outras pessoas também possam se beneficiar, dos aprendizados que a gente faz. Exatamente, eu acho mesmo, Rosana, né? eu acho que é uma obrigação da gente dividir. Exatamente. Então, o meu segundo livro, ele vai continuar, ele vai dar continuidade a essa questão do sonho, essa questão de ir buscar aquilo que a gente acredita, só que ele vai para o lado um pouco da medicina alternativa, ele vai galgar outros caminhos. Rosana, vamos falar do seu site? www.rosanemartins.com.br. Só que Rosane é com dois N's e. Então, eu vou repetir, www.rosane com dois N's, Martins. Isso. .com.br. Gente, dá uma olhadinha lá, visita, tem coisas tão interessantes, muito interessantes. Rosana, eu gostei muito. Que bom, muito obrigada. Eu gostei desde do layout, ficou super bonitinho, a gente passeia ali. Bom, sem contar que tem poesia. A Rosana tem um pouco de poeta. Eu acho que não vai dar tempo de eu ler a poesia da Rosana, mas assim, vai para o meu blog. Ai, que bom. Vai para o meu blog, porque eu fiquei muito feliz. Bom, a atriz gosta dessas coisas, né? Ainda mais quando vê falando dessa coisa de incentivar, de dar força. Eu te agradeço muito como leitora, né? Porque hoje já vou pegar esse livro, vou ler muito. E em nome, eu acho que das outras pessoas também, eu te agradeço por você ter tido essa como é que fala? Ter sido tão amiga, ter sido tão uma amiga boa, de ter dividido essa sua história e com essa intenção de dar força, né? Para que os seus leitores pensem, olha a sua história e pensem, puxa, eu também posso. Olha, Maria, né? eu agradeço a você também, né? A oportunidade de estar aqui falando sobre o meu trabalho, falando sobre o meu sonho e que nem você falou, né? Incentivar esse incentivo das pessoas irem atrás daquilo que elas desejam, daquilo que elas sonham. Porque eu digo sempre que eu acho que o nosso sonho é como o nosso DNA. Ele traz lá uma mensagem escrita daquilo que eu vim fazer aqui, né? Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, é um grande prazer. E eu te agradeço também muito por você ter vindo. Gente, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado, eu tenho certeza que vocês gostaram muito. E vai estar lá no YouTube, pode assistir quantas vezes quiser e visita o blog da Rosana, que está um luxo. Força, persevera, corta em pedacinho, como ela falou, o sonho, e vamos caminhar. Beijo, gente, até a próxima semana.